Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma live da série Andando em Amor. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, mas de todas as séries que eu fiz até hoje, eu considero essa uma das mais importantes, gente. Porque verdadeiramente, sem o amor de Deus, nada muda na nossa vida. O amor, ele transforma. O amor, ele toca na nossa vida de uma forma incrível. Porque, gente, isso aí mudou minha vida radicalmente. Porque a partir do momento que você encontra e esse amor de Deus, ele é revelado no teu coração, isso você começa a viver em plenitude esse amor, gente, nada mais importa. Você não está preocupado com os acréscimos, você não está preocupado com circunstância, com preocupação, você não se preocupa com mais nada, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque você está totalmente alicerçado no amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o assunto é muito importante. Acho que alguns aqui já devem ter ouvido falar sobre entristecer o Espírito Santo. Gente, mas Vinícius, o que é entristecer o Espírito Santo? Como assim? O Espírito Santo se entristece? Gente, isso aí está escrito na própria palavra de Deus. Então o assunto hoje é muito importante. Que realmente o Espírito Santo pode ser entristecido. Então, gente, eu vou te falar uma coisa. Entristecer o Espírito Santo. Vinícius, mas o que é isso? Como assim entristecer o Espírito Santo? Gente, nós realmente podemos entristecer o Espírito Santo. E isso é muito triste. Agora você pode falar assim, mas como assim, Vinícius? Gente, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, ele é a terceira pessoa. Então, nós precisamos compreender, gente, que o Espírito Santo é Deus. E não somente um poder, não somente uma influência na nossa vida. Ele é uma pessoa, gente. Nós precisamos viver em pleno relacionamento com o Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo, não viveremos uma vida de vitória. Sem o Espírito Santo conduzindo a nossa vida, não há vitória, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha só, gente, numa passagem de Atos 10, 38, aqui cita as três partes da Trindade. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Então as três pessoas da Trindade estão reunidos num único versículo. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus ele começou o seu ministério, ele citou o livro de Isaías 61, versículo 1. Olha só o que ele falou: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres,
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Gente, aqui a gente percebe que a partir de então, Jesus demonstrou o poder do Espírito Santo, curando os doentes e fazendo grandes milagres. Gente, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2,4, olha o que ele fala: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Gente, olha a profundidade disso. Olha o que Paulo está falando, gente. Ele falou que o que ele falava, o que ele pregava, não eram palavras persuasivas para influenciar as pessoas, mas era o próprio poder do Espírito. Ou seja, ele abria a boca e o Espírito falava por ele. E meu irmão, o que mais nós vemos aí por aí hoje? São pregações e palavras persuasivas, ou seja, pessoas que sabem falar, têm uma boa oratória, têm uma presença de palco. São pessoas que sabem influenciar as pessoas através do que falam. E aí, meu irmão, o que acontece? Você olha para aquela pessoa, nossa, cheio de unção esse homem. Nossa, que homem, que pregador é esse? E às vezes, meu irmão, minha irmã, é simples persuasão. Não é o Espírito que está usando ele, gente. Meu irmão, minha irmã, sem o Espírito Santo ativo na nossa vida, nós não podemos viver uma vida de poder de forma alguma. Olha o que diz agora, nós vamos trabalhar em cima de Efésios, gente. Se você está com a tua palavra, acompanha aí comigo. É legal, gente, você ter a tua palavra de Deus sempre nas lives, para você abrir, para você aprender a manusear a palavra. Nós temos que aprender a abrir a palavra e ler a palavra. Às vezes eu falo aqui a passagem, você lê. Às vezes a tradução que você tem é diferente da minha, vai te dar um entendimento mais amplo. Então usa a palavra, gente, enquanto eu faço a live. Efésios 4, a partir do versículo 29. Olha o que diz, gente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, eu estou dando uma introdução para chegar no ponto de entristecer o Espírito Santo, tá bom, gente? Nós, gente, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de permanentemente nos relembrar de que a Bíblia, gente, não foi escrita em capítulos e versículos. Gente, a gente vê aqui, ó, né? Capítulo, versículo, tudo bonitinho. Isso aqui, gente, é pra gente ter uma facilidade para encontrar as passagens. Mas a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo. Gente, é uma história, é um contexto. Então o que acontece? Às vezes as pessoas pegam versículos isolados, que é uma frase de um contexto, e começa a profetizar de forma totalmente errada aquela palavra. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. E Paulo, gente, Paulo, que eu amo demais, ele faz aqui uma conexão direta entre entristecer o Espírito Santo e falar coisas ruins. Gente, ele conecta o que sai da tua boca, o que você fala, em entristecer o Espírito Santo. Presta atenção nisso, gente, porque isso pode ser muito sutil na sua vida. É importante compreender que o Espírito Santo, gente, ele pode ser entristecido, sim, ele pode. Mas isso não significa que Deus não nos ama, gente. Deus nos ama incondicionalmente. Mas eu e você, meu irmão, minha irmã, nós, pelas nossas escolhas erradas, nós podemos nos distanciar de uma caminhada íntima com o Senhor e consequentemente uma caminhada íntima com o Espírito Santo. Então, em qualquer momento em que entristecemos o Espírito Santo, gente, nós precisamos rapidamente nos arrepender disso e voltar para ter um relacionamento com Ele.
Gente, aí você pode estar, Vinícius, está falando até agora. Agora eu vou chegar no ponto. Como entristecemos o Espírito Santo? Como? Aí, gente, nós vamos olhar o contexto desses versículos aqui. Nós precisamos ligar o versículo 29 com o versículo 30 de Efésios 4. Gente, nós entristecemos o Espírito Santo com aquilo que nós falamos sobre outras pessoas. Gente, o versículo 29 é claro quando ele diz que podemos falar coisas que entristecem o Espírito Santo. Está escrito lá, gente, para não falarmos qualquer coisa que seja torpe e que cause destruição. Gente, torpe são palavras sem sentido. Cause destruição na vida de uma pessoa. Mas, gente, da nossa boca, como ali diz, deve sair somente o que comunique graça. O que comunique graça aos que ouvem o que falamos, gente. Meu irmão, minha irmã, se nós fofocamos de outras pessoas, especialmente de outros cristãos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Mesmo que tenhamos dito coisas que realmente aconteceram, que são verdade. Meu irmão, minha irmã, você falar mal de pessoas, você fazer fofoca, e o que nós mais vemos no meio cristão é fofoca. É um falando mal do outro, gente, de denominações diferentes e às vezes da mesma denominação. Às vezes a pessoa sai do culto falando mal do pastor, gente, ou falando mal da irmã, ou falando mal do irmão, seja lá quem for, do presbítero, sei lá de quem você está falando, mas a pessoa sai do culto, gente, foi lá e sai. O que ele está fazendo? Ele acabou de assistir um culto, foi ali para adorar ao Senhor, e quando ele saiu, o Espírito Santo já estava entristecido com ele. Gente, isso é muito sério, tá, gente? Muito sério. Meu irmão, minha irmã, e mesmo que aquilo seja verdade, isso que eu quero chegar, gente, o problema não é se falamos coisas que aconteceram ou não, o problema é falar o que não comunique graça aos que ouvem. É isso que Paulo quer dizer, gente. Se ouvimos de alguém que um irmão caiu em pecado, por exemplo, o irmão lá cometeu um adultério, seja lá qual pecado ele cometeu, e nós contamos isso para outro amigo cristão, sabe o que está acontecendo, gente? Mesmo que isso seja verdade, certamente a pessoa que ouviu a nossa história, que nós estamos falando sobre o outro irmão, não recebeu graça através das nossas palavras. Gente, não recebeu graça através das nossas palavras. E isso é um problema sério, segundo o que fala aqui na Bíblia, gente. A pessoa para quem nós contamos a história, ela tem agora uma opinião diferente sobre a pessoa de quem falamos. Gente, eu falo isso, às vezes nós matamos uma pessoa quando nós falamos dela para outra pessoa. Nós estamos matando aquela pessoa. E essa história contada, gente, que nós contamos sobre outra pessoa, não é uma opinião, gente, de graça e de amor, mas de julgamento, gente. Isso é mais sério do que nós pensamos. E isso entristece o Espírito Santo, gente. Eu acho que ninguém aqui quer entristecer o Espírito Santo. Mas se você entristeceu, meu irmão, minha irmã, arrependa-se disso e recomece. Conecte-se a Ele. Não perca a intimidade com Ele, gente. Nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, não podemos ficar julgando ninguém. Muito pelo contrário, nós devemos guardar os nossos irmãos e irmãs de todo e qualquer julgamento, gente. Se for preciso, confrontar às vezes o pecado na vida de alguém. Quando a gente faz isso, gente, a gente tem que aprender a falar com as pessoas que estão envolvidas naquilo e não ficarmos fofocando sobre aquele assunto. Mesmo que seja verdade. Por exemplo, o irmãozinho lá cometeu adultério. É uma verdade, aconteceu. Mesmo que seja verdade, não deve ficar falando para outro do teu irmão. Isso aí entristece o Espírito Santo. Gente, Mateus
capítulo 18, versículos 15 a 19. Jesus ele nos dá instruções sobre como confrontar o pecado na vida do irmão. Gente, confrontar o pecado não significa ficar criticando o irmão e julgar pelo que ele fez, não. Confrontar o pecado, gente, é ajudar aquele irmão. Ajudar aquele irmão a carregar esse erro. Entendeu, meu irmão, minha irmã? E ainda prestar auxílio para a correção de possíveis falhas, gente. Olha o que diz em Mateus 18, versículos 15 a 19. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem no céu terá sido ligado. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Gente, olha o contexto dessa passagem. A pessoa pega isso aqui, que tudo que ligar na terra vai ligar no céu. Aí ela quer todos os desejos dela sejam realizados aqui. Então se ela ligar aqui, vai ligar no céu. Gente, é isso que acontece, tá? As pessoas leem a palavra desse jeito. E aqui continua, gente. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Gente, se eu e você, se os cristãos seguissem as instruções de Jesus, gente, nós salvaríamos tanto a nós mesmos quanto a igreja de muitos problemas. Sem contar, meu irmão, minha irmã, que não daríamos espaço ao diabo em nosso meio. Gente, é bom, gente, a gente tem que se fazer perguntas. Nós temos que nos fazer perguntas. Eu gosto muito de fazer isso. É muito melhor do que uma resposta, gente, é você fazer perguntas a si mesmo. Se eu disser, meu irmão, minha irmã, essas coisas que eu quero dizer para aquela pessoa, elas vão trazer graça para a vida dela. Pergunte-se a si mesmo antes de falar qualquer coisa, meu irmão, minha irmã. E eu sou muito grato a Deus por sua graça e pelo seu perdão, por cada vez que eu falei nessa área, gente, no passado. E às vezes eu erro, gente. Nós erramos. Gente, eu já errei. Eu já me peguei falando mal. Às vezes, gente, uma coisa que vocês sabem que eu fico muito triste quando eu vejo essas pregações e orações da velha aliança, e tanta gente seguindo, e tanta gente orando errado, e gente, isso me deixa, eu ficava muito chateado. E por vezes eu falava mal daquela pessoa, daquele pregador, daquele canal, eu falava mal, eu ficava indignado. Mas eu entendi, gente, que eu não tenho que ficar indignado com eles. De alguma forma, se um dia eu puder falar algo para eles, eu devo falar, se eu conhecer algum deles. Mas de forma alguma eu devo falar mal deles, gente. E é muito importante a gente entender isso, porque quando nós falamos mal do nosso irmão, nós entristecemos o Espírito Santo. E, gente, é muito importante entendermos como nós entristecemos o Espírito Santo, como eu falei até agora, e como podemos viver cheio do Espírito, em íntimo relacionamento com ele. Gente, vocês sabem o quanto eu amo o nosso amigo Reinhard, né? Inclusive, eu sempre indico um livro dele. Deixa eu pegar. Eu sempre indico o livro dele, até coloquei, tem um livro dele chamado Amor. Então, gente, se vocês puderem comprar esse livro Amor, é incrível, do Reinhard. E tem uma história dele, gente, nesse livro, que é muito interessante. Olha só, ele estava, gente, o Reinhard, ele prega em vários países. Então, há um tempo atrás, ele estava pregando em outro país, um país distante aí, lá na Europa. E depois, gente, que acabou aquela pregação, eles foram para casa de um líder lá da igreja deles. E quando eles se sentaram à noite, gente, depois da reunião, as pessoas
que estavam com ele começaram a criticar o estilo de vida de outros cristãos. Gente, as coisas que eles diziam, era verdade. Era verdade. Mas estavam sendo críticos e destrutivos, gente. Era uma fofocaiada com relação à vida dos irmãos. Eles acabaram de sair de uma pregação. Tinham acabado de sair de uma pregação do Reinhard. Outros cristãos, gente, que passaram a noite lá com o Reinhard, entraram na conversa e concordaram com as críticas, sentando a lenha nos irmãos. E, gente, o Reinhard, ele se recorda que ele se sentiu muito desconfortável. O espírito dele ficou incomodado com aquilo. E naquela noite, gente, Deus falou com ele em um sonho. Olha só, gente. Nesse sonho que o Reinhard teve, tinham vários balões. E todos os balões estavam cheios de ar. Então, aqueles balões, gente, ele tinha um nome. Cada balão tinha um nome. E cada balão representava os diferentes cristãos que haviam se ajuntado naquela noite, criticando os seus irmãos que eram também cristãos. Gente, no instante, ele notou que o ar saía desses balões, gente, paulatinamente. Foi então, gente, que ele percebeu que não se tratava de ar propriamente dito, mas sabe do que? Das críticas tecidas pelos seus irmãos. As críticas que os irmãos faziam. A cada palavra de crítica que era falada, mais um pouco de ar saía daquele balão. Do balão de cada um, gente. As palavras eram ditas e os balões murchavam. Foi esse sonho que ele teve. Até que eles ficaram completamente sem ar. E caíram inutilmente no chão, vazios. Gente, a palavra grega para espírito, sabe o que quer dizer? Pneuma. Pneuma, que significa vento ou ar. Espírito Santo, a palavra para espírito é pneuma. Gente, sabe o que significa? Que cada palavra de crítica, conforme o entendimento que o Espírito Santo deu ao Reinhard, cada palavra de crítica, o Espírito lentamente ia saindo do balão de cada um. E foi assim que Deus falou com ele naquele sonho, gente. Olha como isso é sério. O inimigo, gente, ele é estratégico. E ele planeja levar os cristãos a criticarem um ao outro. Meu irmão, minha irmã, cada dia que passa eu tenho mais certeza que o inimigo das nossas almas está por trás da religião. Ele está por trás da religiosidade. Porque, gente, antigamente, eu não sei se você lembra disso. Eu não sei se você lembra, antigamente nas igrejas, gente, tinha muitas pessoas que chegavam com demônio, aí o pastor botava a mão na cabeça e o demônio ia embora. Isso era muito comum nas igrejas. E na época também você vê muitas possessões demoníacas que você vê no caso na Bíblia, que você vê que acontece. E, gente, por que a gente não vê mais quase isso nas igrejas? Não é tão visível. Gente, eu creio, essa é a minha fé. Porque, gente, o inimigo mudou de estratégia. Porque uma pessoa que está ali, gente, com demônio, você leva ele para uma pessoa, para um cristão ungido, ele vai botar a mão na cabeça e vai mandar o demônio embora, e o demônio vai embora e acabou, gente. Só que o inimigo, agindo através de sugestões na sua mente, fazendo com que você critique o seu irmão dentro da igreja, ele está fazendo o Espírito Santo ficar entristecido. E ele está destruindo você dentro da igreja. Ele te destrói. Gente, a maior estratégia do inimigo é destruir você dentro da igreja. É você morrer na religiosidade. Ter uma vida medíocre aqui. Não ter comunhão com Deus. Ter um relacionamento religioso com Deus. Gente, eu creio muito nisso. Muito. E ele tem essas estratégias. Ele é estratégico, gente. Gente, ele é estratégico. Ele planeja levar os cristãos a criticarem um ao outro. E sempre que temos críticas que destroem os nossos irmãos,
Nós estamos fazendo o quê? Concordando com o inimigo. Nós estamos concordando com o inimigo, estamos entristecendo o Espírito Santo. Olha como é sério, gente. Até que as nossas vidas vão chegar num ponto que vão se tornar inúteis, gente. Olha o que diz em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Gente, nós somos selados pelo Espírito Santo. O mesmo, agora olha só, gente, o mesmo Espírito Santo que selou a minha e a sua vida para a redenção, ele selou também a vida dos nossos irmãos e irmãs. E quando nós começamos a fofocar sobre a vida deles, quando a gente começa a criticar o nosso irmão e falar as palavras que não trazem graça às pessoas, gente, que estão ouvindo, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, que selou a nossa vida do mesmo jeito que selou dos nossos irmãos, gente. Olha o que diz, gente, Efésios 4:29, que é um versículo antes. O que acontece? O versículo 4:30, o versículo 30 de Efésios 4, ele fala: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Antes dele falar isso, no versículo 29 ele fala: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, a Bíblia não nos deixa livres para definir o que são as palavras que causam destruição, pois aqui define claramente na palavra para nós quando diz assim: mas somente a que seja útil para edificação e comunique graça aos que a ouvem. Tá entendendo, gente? É linda a palavra de Deus. Gente, cada palavra falada por nós, cada palavra que sai da nossa boca que não seja útil para edificação e não comunique graça aos que a ouvem, como diz aqui na passagem, ela é obviamente uma palavra que causa destruição. Tá entendendo, gente? É o que está escrito aqui. Deus, meu irmão, minha irmã, ele sempre é a razão pela qual a Bíblia diz que o dom de profetizar é mais importante que o dom de falar em línguas. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Muitas pessoas querem os dons do Espírito Santo, e eu espero que você continue buscando os dons do Espírito. Mas, gente, hoje eu estava lendo 1 Coríntios, salvo engano, capítulo 14, onde ele fala no versículo 12, ele fala dos dons do Espírito, no versículo 13 ele fala sobre o amor, e no versículo 14 ele volta para os dons do Espírito. E lá ele fala sobre o dom de falar em línguas. E lá Paulo fala o seguinte, que muito maior que o dom de falar em línguas no caso, o dom da profecia. Porque ele fala o seguinte, que quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. E quando eu profetizo, eu edifico os meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje eu estava conversando com o Thaís sobre isso, gente. O que a gente vê muito nas igrejas, em muitas igrejas, principalmente aquelas mais neopentecostais, você chega lá, gente, você vê um monte de gente orando em língua. E aqui a palavra fala, é muito melhor você profetizar do que você orar em línguas, porque a pessoa às vezes está orando em línguas ali, ela está edificando a si mesma, e a pessoa chega na igreja, às vezes é uma pessoa nova, ela começa a olhar aquilo, ela se sente deslocada, gente, ela não é edificada porque ela não está entendendo nada. Se não tiver alguém, como diz na palavra, para interpretar o que aquela pessoa está orando em línguas, aquilo ali não edifica em nada, gente. As pessoas que estão ali, por isso que é muito mais importante o dom da profecia que Paulo fala, para que todos entendam. Gente, se olharmos, aí a gente vai caminhando aqui, gente, eu quero chegar numa conclusão com você. Se nós vamos olhando essa passagem de Efésios 4, lá mais adiante o contexto de Efésios 4:30, que é entristecer o Espírito Santo, nós falamos do 29,
O 29, que é a palavra torpe, 30, 29 palavra torpe, 30 entristecer o Espírito Santo. Agora nós vamos chegar no versículo 31. Olha o que diz, gente. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Gente, a gente pode ver aqui que entristecer o Espírito Santo está no mesmo contexto de falar coisas ruins, do não perdoar as pessoas e do não andar em amor, gente. Gente, falar coisas ruins, não perdoar e não andar em amor. Gente, precisa ficar claro na tua mente que existem dois ministérios, gente. Dois ministérios. Eu quero falar isso para você entender. Dois ministérios. Um é o ministério, gente, vamos falar o seguinte: um é o ministério do diabo e o outro é o ministério de Jesus Cristo. Dois ministérios. O diabo é o acusador. Ele acusa os irmãos. E ele constantemente, ele nos acusa diante de Deus e sempre tenta levar os cristãos a se unirem com ele nesse ministério de destruição. Mas o segundo ministério, gente, é o de Jesus. E Jesus constantemente intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o bom sumo sacerdote. E ele está diante do Papai intercedendo por nós o tempo todo. E ele nos convida, gente, a estar com ele nesse ministério, intercedendo também pelos nossos irmãos, gente. E a diferença, gente, olha, é para você entender, a diferença entre esses dois ministérios é simples. Um intercede e o outro acusa. Agora, eu te pergunto, em qual ministério você serve? Você acusa ou você intercede? Tá entendendo, gente, a gravidade disso? A profundidade disso? Quando você fala de algum irmão, gente, você está no ministério errado. Você não está no ministério de Jesus, não. Porque você vira um acusador, como o presidente, vamos dizer assim, o ministro lá desse ministério, o chefão do ministério, que é Satanás, o inimigo. Meu irmão, minha irmã, quem eu prefiro ter ao meu lado quando eu erro, meu irmão, minha irmã? Eu prefiro o quê? O diabo acusando a minha falha ou Jesus intercedendo por mim e orando por mim, gente? Eu creio que o inimigo tem uma grande vitória quando nos leva, gente, quando ele leva os cristãos a exercerem o seu ministério de crítica e de acusação contra os outros, meu irmão, minha irmã. Se retirarmos, gente, agora olha só, isso aqui é interessante, gente. Nós falamos de Efésios 29, Efésios 30 e Efésios 31. E, gente, tem aqui, olha que coisa linda, um contexto que tem aqui em Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aí nós vamos para Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, gente. O que é isso, meu irmão, minha irmã? Se a fofoca e a crítica entristecerem o Espírito Santo, o oposto também é verdade, gente. Sabe o que é o oposto? Quando nós falamos bem um do outro, quando nós nos recusamos a ouvir críticas um do outro, gente. Sabe o que a gente faz? É o contrário, nós atraímos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Gente, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12 diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, presta atenção, guarda sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12.
esse versículo é profundo demais, gente. Frequentemente em nossa vida, nós entristecemos o Espírito Santo por não andar em amor, gente, com nossos irmãos e irmãs. Mas muitas vezes, gente, eu falei para vocês, eu já critiquei, eu tenho criticado às vezes, e às vezes eu já ouvi críticas a respeito de outros irmãos. A gente tem que estar muito atento, gente, que isso é muito sutil. E quando você detectar isso, gente, confesse, se arrependa e volte-se de novo. Sabe por quê? Para você não fazer com que o seu balão seja esvaziado cada dia mais, até que ele caia no chão e não tenha serventia nenhuma, gente. Nós somos o templo do Espírito. Nós precisamos, gente, focar em viver um íntimo relacionamento com o Espírito Santo. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, mas muito pelo contrário, nós devemos atrair a sua presença cada dia mais. Gente, se nós aprendêssemos a transformar cada desejo de criticar alguém em oração, gente, você vai criticar alguém, se você transformar aquilo numa oração de intercessão por aquela pessoa, orando como Paulo orou pela igreja, para que aquela pessoa tenha pleno conhecimento da verdade, para ela conheça Jesus em profundidade, gente, a tua vida muda de uma forma radical. Gente, olha só, se nós verdadeiramente quisermos ver bons dias, gente, e ter uma vida incrível e maravilhosa, nós precisamos parar de falar mal dos nossos irmãos. Chega, meu irmão, meu irmão. Gente, eu já falei isso uma vez. Hoje em dia, gente, depois que eu comecei a caminhar com Jesus de forma... Isso vai fazer uns 3 anos. Gente, tem lugar que eu fico totalmente deslocado. Porque normalmente, gente, você vai num lugar, é só rodinha de fofoca. Aí tá um bolinho aqui falando mal de alguém, ali tá um bolinho ali falando de mal de outra pessoa. Gente, eu fico assim, eu falo, meu Deus, com quem? Não tem que conversar. Então, gente, eu fujo disso, eu saio desses meios. Então, gente, é difícil. Depois, quando você está caminhando em plenitude com Jesus, gente, sabe por quê? Porque hoje em dia é a coisa mais comum você ir numa festa de alguém da família ou algum churrasco na casa de um amigo, e ali eles estão querendo falar mal de alguém, gente. Tá falando da vida do outro. Às vezes não é falar mal, como eu disse lá no início, gente. É falar a verdade. Você está falando, por exemplo, você vai lá na casa do teu irmão comer um churrasco e você está lá falando da outra pessoa que não está presente. Você está falando a verdade. Mas, gente, cuida da tua vida e para de falar da vida do teu irmão, gente. Isso, gente, é natural hoje. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Hoje é uma coisa que eu presto muita atenção. E há um tempo atrás, gente, eu me peguei falando mal, sim. Que quando eu estava assim, gente, eu estava assim, indignado com essas orações malucas que fazem na internet. E eu comecei a... Cara, gente, sem brincadeira, teve um desses canais de YouTube que eu cheguei a ter raiva da pessoa, gente. Eu fui por oração, falei, Senhor, eu não posso ter raiva de pessoas. A minha luta não é contra carne e sangue, Senhor. Dê plena revelação da verdade àquele homem que ele tem milhões de seguidores na internet, mas está totalmente equivocado o que ele está falando, Senhor. E aí Deus me falou no meu coração, naquele dia, Jesus, meu povo não só padece por falta de conhecimento, mas porque eles não querem conhecimento. Porque é muito mais fácil, gente, você ir lá numa oração dessa, autopiedosa, e ficar ouvindo, achando que Deus vai se mover para resolver o teu problema, sendo que Deus já te fez tudo em Cristo. É muito mais fácil você ficar esperando para que Deus faça algo na sua vida do que você caminhar em direção a Jesus, porque tudo nele já está pronto para você ter uma vida incrível. Só que esse caminhar até Jesus é um processo, é uma transformação, e a pessoa, em vez de querer passar por esse processo de transformação que é maravilhosa, ela quer um milagre que aconteça do dia para a noite. E não acontece, gente. As pessoas não querem conhecimento. E quem busca conhecimento, como muitos aqui do canal, estão mudando de vida radicalmente, gente.
Gente, são inúmeros testemunhos, gente, diários. Mudanças de vida, encontro com Jesus, curas, libertações, milagres. Mas, gente, pessoas aqui que às vezes mandam para mim mensagem: Vinícius, eu já te sigo há 6 meses, há 1 ano. Tem alguns que têm a transformação mais rápida, mas essas que estão no processo há 6 meses, 1 ano, hoje estão vivendo a plenitude da graça, a plenitude da nova aliança, gente. Estão vivendo vidas maravilhosas, incríveis. Só que as pessoas às vezes chegam aqui no canal e querem que Deus faça para amanhã. É um processo, meus amados. E eu não vou ficar aqui enganando vocês, porque infelizmente tem canais que são assim, ficam enganando as pessoas. E as pessoas, então tá, vou esperar aqui, Deus vai fazer na hora dele, seja o que Deus quiser. Gente, quando a pessoa fala assim, eu fico doido, fala assim: seja o que Deus quiser. Tipo assim, que Deus quiser tá bom, sendo que Deus já fez, gente. Deus já fez. Ele não é quando Ele quiser, Ele já fez em Cristo, já está consumado, meu irmão, minha irmã. Deus não se move, Ele já se moveu, Ele derramou a ira sobre Jesus. Jesus levou tudo na cruz, gente, está consumado. E quando houve uma nova aliança, gente, Deus hoje, Ele não olha para você, Ele olha para o Filho dele. E se o Filho dele se você está conectado à videira verdadeiramente, quando Deus olha para Jesus, Ele vê Jesus em você. É lindo isso, gente, mas as pessoas têm que ter entendimento. Então é muito mais fácil você chegar lá e o cara falar assim: Deus vai se mover ao nosso favor hoje. É muito mais fácil, porque eu vou ficar esperando Deus se mover. Então, se Deus não se moveu, é porque não era de vontade dele se mover. Então eu vou ficar aqui esperando, um dia ele vai se mover. Aí você vai ficar 5, 10, 15, 20, 40 anos esperando Deus se mover, e Deus está no céu olhando assim: meu filho, eu já me movi. Meu filho morreu por você. Não é o suficiente, não? Tá entendendo, gente? É isso que acontece. Gente, se eu e você quisermos ter uma vida incrível e maravilhosa, nós precisamos andar em amor. O primeiro ponto é andar em amor. Para tudo e busque o amor. Deixe-se ser amado por Deus, gente. Que tipo, gente, quando você tem essa revelação do amor de Deus e sente-se amado, você se sente querido, você se acha, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nada mais importa, meu irmão, minha irmã. O resto é tudo automático, é natural. As coisas começam a acontecer na tua vida de uma forma natural, só pelo fato de você estar conectado a Jesus, a videira. O fruto começa a acontecer de uma forma natural. Gente, para dar fruto é só estar conectado a Ele. E quando você está conectado, o fruto vem. E, gente, os frutos que vêm de Jesus, não existe fruto podre, são frutos saborosos, doces, são frutos incríveis, frutos muito melhores do que você imaginou um dia viver, gente. Então, para que você dê frutos maravilhosos, esteja conectado, gente. Meu irmão, minha irmã, Romanos 5,5, estou terminando essa live já, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, meu irmão, minha irmã, olha só, Deus, Ele já derramou o amor dEle no teu coração, por meio do Espírito Santo que Ele te concedeu. Então, meu irmão, minha irmã, para você viver em amor, esse amor de Deus, Ele já está em você. Para que Ele se manifeste em você, meu irmão, minha irmã, você tem que se apropriar pela fé. Pare de pedir para ser amado por Deus. Simplesmente fala: Senhor, eu quero desfrutar desse amor que já está em mim, porque na palavra diz que o Senhor derramou o seu amor no meu coração através do seu Espírito. Então, Senhor, o teu amor está aqui comigo, então que Ele se manifeste através da minha vida, Senhor. Gente, é lindo, incrível. E você vai viver uma vida que você nunca imaginou viver. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração.
de uma forma plena. Gente, eu sei que tem algumas pessoas novas aqui no canal. Para quem é novo aqui, gente, eu não sou pastor, tá, gente? Eu sou Vinícius, me chama de Vinícius, de Leandro, de amigo, de mano, de parceiro, do que você quiser, mas não de pastor, que eu não sou pastor, tá, gente? Eu sou um servo, eu tô aqui para te servir, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para compartilhar meu testemunho com você, eu tô aqui para falar para você o que Jesus fez na minha vida, como ele transformou a minha vida. A minha vida hoje eu vivo uma plenitude incrível de vida e através dessa conexão com Deus eu quero falar tudo que eu fiz de errado e tudo que eu fiz de certo para te ajudar a superar esse deserto e chegar na terra que emana leite e mel, a terra prometida. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Gente, nós temos 6 grupos do WhatsApp. Os grupos são fechados. Eu abro os grupos no final de semana para as pessoas interagirem, tá bom? Esse final de semana eu abri, foi muito legal, gente. Isso foi muito legal. Só que, gente, uma coisa que eu fiquei antenado, as pessoas às vezes mudam de foco. Gente, se você não... Eu abri o grupo ali. Qual a intenção de abrir o grupo? É você interagir com os teus irmãos, amar uns aos outros, ser uma verdadeira igreja de Cristo. Sabe o que acontece, gente? Às vezes as pessoas começam a compartilhar coisa que não tem nada a ver, começam a compartilhar coisa que está dentro da velha aliança, começam a compartilhar coisa de política. Gente, misericórdia, aí não rola. Se você tirar o foco de Jesus, gente, se você tirar o foco da nova aliança, da obra consumada, gente, aproveita o grupo para conversar, para vocês se interagirem um com o outro, às vezes com assunto no privado, fazer amizade com outras pessoas. Gente, tem gente aqui que é amigo, por exemplo, a Yara é aqui da Paraíba, ela é amiga da Mindocas lá em Luxemburgo. As pessoas conversam no privado. A Mari Girassol, gente, é minha amiga. Eu sei que Mari fala com a Yara, ela fala com um monte de gente aqui, ela é amiga de um monte de gente. Então, gente, é interagir, é uma família em Cristo, nós nos amarmos, nós nos conhecermos, trocar testemunhos, trocar ideias, gente, orar juntos, sei lá. Agora, se começar a desfocar, gente, não vai ter mudança de vida para você. Gente, pague o preço, meu irmão, minha irmã. E o preço, ó, eu sempre falo, é pequenininho. Sabe por quê, gente? Você paga um preço tão pequenininho e você tem algo incrível. Então, meu irmão, minha irmã, eu abro os grupos no sábado e fecho no domingo. Então, quando você quiser, se você quiser participar do grupo do WhatsApp, quando eu abrir o grupo, confraternize com o pessoal lá. Fale sobre os testemunhos da sua vida. Às vezes ajude uma pessoa, que é muito bom ajudar as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos os grupos do WhatsApp, nós temos o grupo do Telegram, que o chat fica aberto o tempo todo. Os links estão na descrição aqui da live. Tá bom, gente? Nós temos o nosso canal casamento.com. Inscreva-se no nosso canal aqui também. Compartilhe essa live. E, gente, o que eu te falar para vocês: andem em amor. Busque um amor, vive a plenitude do amor de Deus. Gente, estudem sobre o amor. Vai no Google e digita assim, versículos sobre o amor. Gente, vai aparecer mais de 500, 600, sei lá quantos versículos. Pega um por um, abre na tua Bíblia e começa: Senhor, eu quero viver a plenitude do teu amor. Eu vou ler, eu vou estudar cada versículo desse. Gente, o teu querer, o teu posicionamento é que vai mudar a sua vida. Gente, quem quiser me seguir também lá no Telegram, no Instagram, as irmãs Amanda e Vanessa estão fazendo um trabalho muito legal lá pra gente. Elas estão fazendo as artes lá do canal, do Instagram. Então me siga lá também, que são mensagens diárias para você. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Testemunhos. Eu não sei, quem acompanha aqui o canal sabe que toda segunda, quarta, sexta e domingo nós temos aqui uma série chamada Poucos Minutos na Nova Aliança, onde eu coloco uma pequena mensagem e um testemunho em áudio. Ou seja, você grava um áudio para mim de 4 minutos falando como estava a sua vida, o que a nova aliança e a obra consumada da cruz mudou na sua vida. Lógico, você começa um vídeo, o áudio fala, se apresentando, seu nome e de onde você está falando. Aí você vai falar como estava a sua vida, o que a nova aliança e a obra consumada mudou a sua vida e como está a sua vida hoje. Um áudio de 4 minutos. Aí você manda para mim no meu privado ou da Mari Girassol, no privado lá no WhatsApp ou no Telegram. Tá bom, gente? E o seu testemunho, ele vai passar aqui no canal, e o teu testemunho pode salvar muitas vidas.
Não precisa ser grandes testemunhos. Sabe o que pode ser? Às vezes uma mudança de mentalidade, às vezes a paz que você nunca teve e agora você está sentindo aquela paz. É você não sentir mais preocupação. Gente, um dos maiores testemunhos da minha vida é a ausência de preocupação, gente. Eu nunca imaginei que um ser humano fosse capaz de viver sem estar preocupado. Gente, eu era muito preocupado. Eu acordava fazendo conta, eu acordava pensando no monte de resolver aquele dia. Gente, hoje eu acordo, eu só olho para Jesus, eu já vejo Jesus, eu olho para ele sorrindo para mim. Gente, hoje era 5 e pouca, Deus falou assim: acorda, levanta. Eu levantei e fui lá orar e fiquei lendo a palavra. Daqui a pouco, gente, Thaís chegou, era 5 e pouca, e a gente deitou junto na rede e ficamos lendo a palavra e orando, gente. Sabe o que é isso? Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Não ter preocupação. Não falamos. Gente, eu estou casado com a Thaís desde outubro. Sabe o que acontece? Vem as contas para pagar, a gente paga e a gente não conversa mais sobre conta. A gente não fica, caraca, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não, a gente lança a preocupação sobre Deus. A gente não se preocupa, gente. Quando vem a preocupação, a gente lança e não fala mais no assunto. E a gente desfruta do dia a dia. É isso que é viver na nova aliança. É isso que é viver a plenitude da obra consumada da cruz. É isso que é viver pela fé e não pela tua circunstância, meu irmão, minha irmã. E eu quero que você tenha a vida assim. Então, meu irmão, minha irmã, existe a possibilidade de você não ter preocupação. É acordar e falar assim: cara, a minha mente... Sabe quando você acorda e a tua mente está livre? Parece que você não está pensando em nada. Na verdade, você está pensando, porque o pensamento não para, né, gente? Mas você está tão livre, tão em paz, que parece que você não está pensando. Você acorda de manhã assim: caraca. Sabe, gente, é incrível. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Gente, pensa num homem ansioso e preocupado que eu era. Aqui, gente, essa carequinha daquela época. Essa aqui é os cabelos que caíram das preocupações daquela época, gente. Mas é isso, meu irmão, minha irmã. Espero que essa palavra tenha falado no teu coração. Vamos orar. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença. Obrigado, Jesus, por mais um momento falando do teu amor. Senhor, o teu amor é o principal. E muitos irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, estão buscando viver a plenitude do teu amor. E aqueles que estão com o coração aberto agora, Senhor, revela isso a eles. Que eles entendam, Senhor, que, como nós falamos hoje, quando nós falamos mal de algum irmão, seja até mesmo falando da vida daquele irmão, de um pecado que ele tenha cometido para outro irmão, mesmo sendo verdade, isso entristece o Santo Espírito, o teu Santo Espírito que habita em nós. E, Senhor, nós não queremos entristecer o teu Espírito, muito pelo contrário, nós queremos ativar esse Espírito, nós queremos ser conduzidos por ele e não vivermos pela nossa carne e pelas nossas circunstâncias. Senhor amado, muito obrigado por tudo, obrigado por essa palavra viva. Obrigado por tudo que tu és na nossa vida. Jesus, obrigado pela tua obra consumada. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício vivo naquela cruz, por ter morrido por nós, por ter ressuscitado. E hoje nós temos uma vida plena, incrível, uma vida cheia de graça, de amor, de paz. Senhor, que meus irmãos e irmãs vivam essa plenitude, que eles vivam uma vida sem preocupações, que eles vivam uma vida em paz. Que eles entendam, Senhor, que isso não acontece do dia para a noite, mas é um processo, mas que eles tenham coragem e ousadia de entrarem no processo, porque o processo, Senhor, por mais difícil que seja, é um aprendizado, é algo incrível, é de fé em fé, é de glória em glória, é um dia de cada vez, mas é algo incrível e maravilhoso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és. Obrigado, Jesus. Consagramos essa noite a ti, Senhor, que tenhamos sonhos proféticos, Senhor. Nos revelem sonhos, Senhor, o que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Nos acorde na madrugada, Senhor, para que nós tenhamos a graça de estar na tua presença. Senhor amado, muito obrigado por mais um dia.
E nós consagramos também o dia de amanhã, que será um dia incrível para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Amei essa live. Simples aprendizado, comida sólida. Reouça. Amo vocês em Cristo. Beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.